Boa noite, irmãos. Convido os irmãos a se colocar de pé, vamos ler a palavra de Deus. O texto está em Tiago, carta de Tiago, capítulo 1, versos de 1 ao 18. Tiago, capítulo 1, versos de 1 ao 18. Leia com fé a palavra de Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade. E lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus irmãos, não se deixem enganar, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui como igreja louvando o Teu nome, Deus. Te pedimos que através da Tua palavra, Senhor, o Senhor toque nos nossos corações, o Senhor mude a nossa vida, Senhor, e que possamos ser mais e mais parecidos contigo, Senhor. Em nome de Jesus, é isso que te pedimos. Desde já te agradecemos. Amém. Amém, os irmãos podem sentar. Irmãos, antes de entrar no texto, eu preciso explicar um pouco do card que o Johnny fez. E assim, não é criatividade minha, tá? Eu não tenho essa criatividade toda de pensar, então o Jadre me ajudou tanto no nome quanto no card. Ali, não sei se vocês já viram o filme, eu vi hoje, na verdade, Forrest Gump, que é o contador de histórias. Ele senta numa parada de ônibus e ele começa a contar várias histórias da vida dele. E a ideia é qual? A gente vai falar bastante sobre sabedoria nessa série. E Forrest Gump, ele vai contando histórias da vida dele e situações diversas da vida. É engraçado porque ele, em cada situação, ele age de uma maneira meio pura, com uma sabedoria um pouco diferente. Então é por isso que a gente acabou conectando. A gente vai falar bastante sobre sabedoria do alto, sabedoria de baixo. Então a gente fez essa conexão. A gente não, né? O Jader, ele me ajudou nessa ideia. Então por isso que o Forrest Gump ali é a capa da nossa série, tá? Eu não quero perder muito tempo em relação ao autor e data de escrita da carta. Então, Tiago, servo de Deus e Senhor Jesus Cristo, ele é o Tiago, irmão de Jesus. Eu não vou ficar explicando argumentos, porque isso não vai lhe ajudar tanto a entender o texto em si que a gente quer tratar hoje. Foi escrita provavelmente nos anos 40 a 45 depois de Cristo.
E a situação ali era da dispersão, muito provavelmente depois da morte de Estevão, os judeus convertidos ao cristianismo, eles foram dispersos entre as nações, por isso que Tiago ele já inicia desse jeito. Então, ele vai passando por... esses cristãos endereçados dessa carta, eles vão passando por diversas provações de quem está peregrino por várias cidades, territórios além de Jerusalém. Então, eles estavam fora da sua zona de conforto, por exemplo. Dito isso, o tema geral da carta eu preciso explicar para que a gente entenda o começo. O tema geral da carta, o macro tema, é como se Tiago, e a gente vai ver isso na série, ele oferecesse a gente 2 caminhos. Em cada situação ele vai nos oferecer 2 caminhos. Um caminho sempre leva a problemas, sempre leva à morte, sempre leva a algum tipo de tolice. E outro caminho nos leva, não digo a bênçãos, mas, por exemplo, a ser mais sábio, sim, mas a ser mais parecido com Jesus também. Esses 2 caminhos, daí eles estão descritos no capítulo, caso você queira anotar, capítulo 3, versos de 13 ao 18, eu não vou ler, a gente vai tratar sobre isso logo mais nas outras pregações, mas Tiago ele vai, e daí provavelmente na sua Bíblia deve ter o subtítulo, os 2 tipos de sabedoria, antes do verso 13 do capítulo 3. Eu acredito ali, e é nisso que a gente vai lidar com toda a carta, que esse é o tema, o macro tema da carta toda de Tiago. Vai existir então, e aí esse tema ele vai respingando para o resto da carta, que vai existir uma forma de encarar várias coisas, com sabedoria do alto ou sabedoria de baixo. Existe uma forma, então, por exemplo, de eu encarar as provações, que é a pregação de hoje. Eu consigo encarar elas de uma maneira ou de outra. Existe uma forma de eu encarar o modo de eu falar, com sabedoria do alto ou sabedoria de baixo. Esse vai ser o conflito, esse vai ser o desafio da carta toda. E eu preciso, antes de entrar no texto, então, definir um pouco o que é sabedoria de fato. A gente vai falar bastante sobre sabedoria, então eu preciso definir. E isso eu vou repetir, então isso vai acabar naturalmente ficando na sua cabeça, mas primeira coisa, sabedoria do alto, sabedoria que vem de Deus. Primeiramente, é uma perspectiva divina das coisas. Eu olho para as coisas, seja para a provação, para o meu modo de falar, para o meu modo de obedecer a Deus com sabedoria do alto, quando eu olho assim, com a sabedoria de Deus, com a perspectiva divina, colocando Deus nas coisas e não esquecendo Ele. Quando eu tenho essa perspectiva divina, eu vou agir de uma maneira, eu vou andar de uma maneira. E assim, de forma prática, sabedoria do alto é fazer a coisa certa, da maneira certa, no tempo certo, com a intensidade emocional correta. Fazer a coisa certa, da forma certa, no tempo certo, com a intensidade emocional correta. É isso que a gente vai tratar como sabedoria do alto. Aplicada então ao capítulo 1 dos versos que a gente vai ler, sabedoria do alto aplicada às provações é aceitar as provações, crendo em Deus e confiando em Deus e rejeitar as tentações. Sabedoria de baixo é o contrário, é rejeitar as provações que vêm de Deus ou que Deus permite e abraçar as tentações que elas são criadas pelo nosso coração. Por isso, eu quero que você leia comigo de novo os versos 2 ao 4 dessa vez. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Primeiro ponto aqui, não é, e aqui ele deixa bem claro, não é se passarem por diversas provações, mas é quando passarem ou o fato de passarem. De novo, esses irmãos aqui, ao qual a carta é endereçada, eles estão passando por diversas provações de quem está disperso por causa da perseguição. Só que não era uma perseguição... é uma perseguição de também, obviamente, matar cristãos, mas também é uma perseguição um pouco silenciosa. Então, porque tu é cristão, tu não consegue emprego,
as crianças e até os adultos não conseguem educação, eles são excluídos da sociedade, porque eles são cristãos. Então, o fato de ser cristãos, ele faz com que Tiago diga, o fato de passarem por diversas provações, ou quando passarem, não é se, não é uma questão de se, mas uma questão de quando. Dito isso, provações, e Tiago vai nos dizer assim, considerem motivo de grande alegria. Primeira coisa, isso não significa que, não tem motivo de grande alegria, eu estou passando por um sofrimento muito grande e eu tenho que sair dando risada. Não é isso que ele está dizendo. Não, ele não está dizendo que eu tenho que ser despreocupado, ele não está dizendo que eu tenho que ser ingênuo, ele não está dizendo para você fingir que está tudo certo e sair rindo enquanto está tudo errado. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, encontrem um sentido na aprovação de vocês. Encontrem um sentido. Esse é o ponto que ele está querendo nos dizer quando ele diz, considerem motivo de grande alegria. Mas daí tu me pergunta, que raios de sentido? Tá tudo dando errado, eu tenho dificuldade financeira, eu tenho dificuldade em casa, eu tenho dificuldade no trabalho. Que raio de sentido é esse? E o verso 3 vai nos responder. Sabendo que a provação da vossa fé, da fé que vocês têm, produz perseverança. Existe um motivo porque as provações elas existem. E o que Tiago está nos dizendo é que o motivo delas é a produção da perseverança em cada um de nós. Deus ele está interessado em nos manter no caminho que nos leva à vida eterna. É isso. Nós acreditamos sim em perseverança dos santos como igreja, mas existe, da mesma maneira que existe um modo pela qual Deus chama aqueles que ele elege, ele também tem uma forma de preservar aqueles que ele elegeu. E uma delas é a aprovação. A aprovação, ela produz perseverança. Ela produz perseverança. E Deus sabe exatamente onde eu preciso ser ferido para que eu continue no caminho. A gente está... Eu acho que alguns grupos já iniciaram a leitura dos deuses falsos. E alguns outros vão iniciar essa semana, eu acho. E Deus sabe exatamente o ídolo do nosso coração que precisa ser destituído para que eu me mantenha no caminho. Deus sabe disso. Deus sabe qual é o ídolo. E se isso tem que ser através do sofrimento, então que seja. Então que seja. A nossa tentação, no caso, é achar que a aprovação ela me tira do caminho. Mas o que Tiago está dizendo é que não, a aprovação ela produz uma perseverança. E essa perseverança nos faz manter no caminho cristão, no caminho da fé. Filipenses 1:29 diz, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Portanto, encontre sentido na hora da aprovação. Certamente é Deus refinando a nossa vida. Não significa que a aprovação é porque, nossa, eu estou pecando em muitas áreas. Pode ser Deus nos corrigindo, Deus ajustando a nossa vida, mas Deus envia a aprovação por um motivo e eu preciso confiar nele. Então eu confio em Deus. A situação está desse jeito, mas eu confio em Deus. Perseverança. Perseverança. E o verso 4 vai nos dizer então, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O Salmos 119, versículo 71 diz, o sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos teus decretos. A aprovação é Deus refinando o nosso coração, para que eu consiga permanecer no caminho. Se Ele tira algumas coisas da minha vida, provavelmente é porque aquilo pode estar se tornando um ídolo. Pode estar se tornando um ídolo. Então Deus tira isso da minha vida para que eu continue na caminhada cristã, com a comunidade, com a igreja, com os irmãos. Então Tiago, até aqui, ele está nos mostrando que tem um modo como eu encaro as provações. E esse modo eu preciso olhar para as provações com a perspectiva divina, encontrando um sentido, colocando Deus nessa provação e confiando nele, dependendo dele, tendo uma fé que coloca toda a esperança nele. De modo a entender que essa provação ela produz algo que me faz permanecer no caminho de Deus, e isso resulta em maturidade, é o que fala o verso 4.
Mas aí tu diz, eu não consigo ser assim. Eu não consigo ver que o meu sofrimento me faz perseverar. Tiago responde para nós também essa objeção. Verso 5. Em algumas Bíblias tem um corte de argumento aí que eu não acredito, tá? Esse subtítulo, não sei se você sabe, mas... Os subtítulos, eles não estão no manuscrito verdadeiro, nas cópias da versão original da Bíblia. No grego não existe esses subtítulos, tá? Mas na tradução também tem uma parte de interpretação, querendo ou não, é uma escolha interpretativa que eles fazem, que eles cortam o verso 4 do verso 5. Eu não acredito assim. Eu acredito que é Tiago tratando com alguma objeção deles. Assim como ele faz no resto da carta também. E daí alguém pode dizer, tá, mas eu não consigo ver assim. Então Tiago ele nos responde, verso 5. 5 ou 8, perdão. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Eu não consigo ver assim, eu não consigo ver a aprovação como algo que me persevera na fé. Eu não consigo olhar com essa perspectiva. Tiago diz, peça a Deus com fé. Só que ele também coloca um alerta para nós. Sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ele vai dizer, tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Algumas falam que ele é instável em seus caminhos. Pedir a Deus com fé, se tem falta de sabedoria, então peça a Deus. O fato ali da mente dividida, eu não sei se na sua versão eu até peço perdão, eu esqueci de dizer, eu estou na versão NVI. Deve ser por isso que você deve estar achando um pouco estranho, porque aqui a gente usa NAA. Eu pedi permissão para o Jader, ele deixou. De eu fazer essa série na NVI. Enfim, é por isso. Daí na NVI ela traduz legal, que é mente dividida. Na NAA deve estar um pouco diferente. Mas mente dividida é como a onda levar, é como a onda do mar. Obrigado. Ela vai e volta, vai e volta. Assim é a pessoa que tem a mente dividida. E ela duvida da sabedoria de Deus. Mas mente dividida não é alguém só que duvida, mas é alguém que busca a sabedoria de Deus. Então imagina que a pessoa pediu a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus ela tem alguns canais, por exemplo. Pode ser a pregação, pode ser a pregação pública no culto, ela pode ser o discipulado coletivo, ela pode ser o aconselhamento pastoral, o aconselhamento que você tem com o seu discipulador. Ela tem vários canais, a sua leitura diária da Bíblia, aquilo que Deus fala com você. Só que a pessoa que busca a sabedoria divina e quando ela recebe, ela tenta negociar, ela tem a mente dividida. É alguém que vai, alguém que volta. Alguém que vai, alguém que volta, como a onda do mar. Então, imagina que a pessoa vai lá e pede um conselho para o Jader, tá? Vai lá, vai fazer um aconselhamento pastoral. Ela senta lá com o Jader, não, Jader, eu tô com um problema, tal. E daí ele, então tá, irmão, vem cá. A Bíblia diz isso, é melhor tu seguir por esse caminho e tal. Ele vai explicando e através da sabedoria que ele tem, que Deus dá a ele, que a Bíblia transmite, ele dá um caminho para a pessoa. E ela vem e vira para ele, tá, mas é muito difícil. Não, aí é muito difícil, eu não vou conseguir. A pessoa ela vai tentando negociar. Sabe aquela pessoa que tem na bio do Instagram, cristão e aquariano, sabe? A pessoa que ela, não, eu sou filho de Deus, só que ao mesmo tempo eu acredito que a posição da estrela relativa à posição do sol no dia que eu nasci resulta... Não faz sentido algum. A pessoa ela tem mente dividida. Ela quer buscar a sabedoria de Deus, mas ela não quer, e aqui é o ponto, abandonar o seu modo de ver a vida. Ela quer a sabedoria de Deus, mas quando a sabedoria de Deus chega, seja o caminho que for, ela não abandona a sua própria. Então ela tenta negociar. E isso, Tiago vai dizer que não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. A pessoa que é instável, a pessoa que não larga o seu modo de ver a vida, ela não recebe essa perspectiva divina.
Porque e aqui não tem caminho neutro, ou eu estou andando pela sabedoria do alto, ou eu estou andando pela sabedoria de baixo. Não existe meio termo. Não existe meio termo aqui para Tiago. E o nosso grande problema não é que a gente não quer a sabedoria de Deus. Nosso grande problema é que a gente não quer largar o nosso modo de ver a vida. A gente não quer largar a nossa sabedoria. A gente não quer largar o modo como a gente acha que a gente tem que resolver os problemas. Então, beleza, o resumo da ideia daqui, para a gente continuar, porque são bastantes versículos, e é o seguinte: a gente tem que ter, então, um motivo de grande alegria nas provações. Mas aí, eu não consigo olhar desse jeito, então eu peço a Deus. Eu não consigo ver assim, eu peço a Deus. Eu abandono a minha sabedoria, peço a Deus e falo: Senhor, eu abro mão completamente das minhas soluções. Eu quero abraçar as tuas soluções. Senhor, eu quero a solução que tu tem para me dar, e não a solução que o meu coração apressado quer dar a essa situação. Só que eu preciso fazer isso com fé. Então, sabedoria, antes de tudo aqui, é uma perspectiva divina das coisas. Uma fé que tem dependência e confiança em Deus. É alguém que acredita e repete Romanos 8:28. Só que repete com fé, não apenas por um jargão. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Senhor, eu abandono totalmente a minha percepção das coisas. De como solucionar as coisas, de como reagir às coisas, de como encarar as coisas, para buscar o teu modo de olhar as situações, abandonando totalmente a mim. Nos versos seguintes, então, 9 ao 12, Tiago ele vai nos dar a sabedoria divina, a sabedoria do alto, aplicada a duas situações: ao pobre e ao rico que está se tornando pobre, digamos assim. Verso 9 ao 12, se vocês quiserem acompanhar comigo. 9 ao 12. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Primeira coisa, o irmão de condição humilde, aqui na minha versão está o seguinte: deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. A NVI coloca assim, mas a ideia melhor seria, tendo em vista que ele está em determinada posição. Que posição é essa? Tendo em vista que ele é filho de Deus. Aqui são pessoas crentes, tá? Ricos crentes, pobres crentes. Então, sabedoria do alto, aplicada ao irmão que é pobre, ele vai perceber que na verdade ele tem uma posição elevada em Deus, não nas coisas materiais. Ele não coloca, ele olha para a dificuldade financeira que ele tem e ele fala: não, eu não sou definido por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu possuo. Eu sou definido pelo que Deus diz que eu sou. Eu sou filho de Deus. Logo, eu confio nele e não nas coisas materiais que eu tenho ou que eu não tenho. Para o rico, a sabedoria, então, e daí tu imagina um rico que ele se converte e ele começa a perder muito dinheiro. E essa é uma dificuldade, essa é uma provação que ele vai enfrentar. Qual é a reação que ele tem que ter? Senhor, eu confio em Ti e não nas coisas materiais. Ele vai olhar para essa provação e ele vai confiar em Deus, que Deus está no controle daquilo tudo. Esses são os exemplos que Ele nos dá. Então, quando o rico começa a perder dinheiro, com a sabedoria do alto, ele deve se orgulhar disso, porque ele é filho de Deus. Ele não vai colocar o seu coração naquilo. Então, a provação ela chega, a gente tem um caminho e um modo como olhar para ela. Vou resumir de novo. A gente vai olhar para a provação como? Encontrando um sentido, né? Esse sentido é: Deus está me fazendo perseverar no seu caminho. Deus está me fazendo perseverar no seu caminho. E no caso do rico e do pobre, por exemplo, não significa que o pobre, então, ele olhando para Deus, ele sabe que vai ficar tudo bem, mas quando ficar tudo bem, a esperança dele não tem que ser, não, quando ficar tudo bem, eu vou ter mais dinheiro. Não, porque daí, muitas vezes a gente pensa nisso, não, eu estou pobre, mas quando Deus resolver tudo, eu vou estar mais rico, eu vou ganhar dinheiro. Mas esse não é o ponto dele.
Esse não é o ponto dele. E daí a gente precisa para o verso 12. Verso 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Não significa que eu vou ficar mais rico. Se eu estou pobre, se eu estou com dificuldade financeira, não significa isso. Não significa. A recompensa que Tiago está dizendo que nós temos após a aprovação é a coroa da vida. Não é algo material, não é mais dinheiro, não é qualquer outra coisa. De repente não é a resolução da minha ansiedade. De repente não é a solução do meu problema psicológico. De repente não é a resolução do meu problema emocional. Talvez eu tenha que lutar contra isso a vida toda. Mas o que eu olho para a aprovação como então? Encontrando sentido. Eu tenho que encontrar Deus nela e abraçar a Deus na hora da aprovação. Seja dificuldade financeira ou seja qualquer outro tipo de dificuldade. A minha recompensa talvez não seja a resolução imediata do meu problema. Mas a nossa esperança ela vai estar na resolução final do problema. Quando Cristo retornar e a Apocalipse 21 vai fazer sentido. Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. A gente não vai levar o limite do cartão de crédito junto. A gente não vai levar a conta bancária junto. A gente não vai levar. A única coisa que nós vamos levar a única coisa que nós vamos receber de Deus é o abraço do Altíssimo. E é isso que basta. E aí a gente recebe a coroa da vida. Se isso para você é uma coroa com pedrinhas, eu acho que todo mundo já escutou essa história, né? Que todo mundo vai ganhar uma coroinha assim com um monte de pedrinha, dependendo de quantas almas tu ganhou, né? Tem isso também. Enfim, se assim ficar melhor para você imaginar, tudo bem. Mas o ponto é, nenhuma recompensa é aqui desse mundo. Nenhuma recompensa é aqui desse mundo. Então, na hora da aprovação, eu não posso pensar, não, quando ficar tudo bem, Deus vai resolver todos os meus problemas. Não, de repente não. Mas o que importa é que Deus está comigo. O que importa é que Deus sabe de tudo. Eu não sei de tudo, mas Deus sabe. Eu não tenho o controle de tudo, mas Deus tem o controle de tudo. Eu talvez não consiga cuidar de tudo. Talvez a gente esteja num lugar que não tem como resolver. Mas então a nossa fé, ela tem que falar mais alto. E isso é sabedoria do alto. É receber a aprovação e confiar em Deus no meio da aprovação. Sabedoria não é alguém super intelectual. Não. Sabedoria é confiar em Deus, olha só. É enxergar Deus no meio da dificuldade. E decidir estar com Deus. E aqui é engraçado, né? Porque eu conversando com o Jader e com o Rodrigo, eles foram lá em casa semana passada? Ou essa semana? Eu não lembro. Semana passada. E daí é engraçado, né? A gente foi falar sobre a pregação, eu fui compartilhando com eles. E como a gente tem uma diferença de idade, eles têm umas ilustrações que, tipo assim, pra mim, às vezes, até nem faz sentido. Tipo Forrest Gump, entendeu? Eu tive que ver o filme para entender. E eu tenho outro tipo de ilustração, porque, enfim, são coisas diferentes, acabam sendo culturas consumidas diferentes, né? Então, tem uma ilustração que eu acho muito legal, que talvez vai elucidar o ponto para você. Que é, não sei se você já leu Crônicas de Nárnia, e assim, provavelmente já tenha citado Crônicas de Nárnia umas 20 vezes já, mas tudo bem. Também não é spoiler, né? Os livros já tem muito tempo já, cara. Não é spoiler, gente, por favor. Mas diz assim, o último livro, tá? Que é o último rei de Nárnia. Ele foi alguém que ele não conheceu a Aslan. Tem Nárnia, que é um mundo criado por Aslan. Aslan é uma representação do próprio Deus. E daí os reis, geralmente, eles são escolhidos por Aslan. Enfim, tem toda uma história. Mas o último rei de Nárnia, ele só ouviu falar de Aslan. Ele nunca viu a Aslan de verdade. Então ele só ouve falar. Só que durante todo o livro, ele confia que Aslan uma hora aparece. Ele confia e ele sabe que Aslan existe. E é legal quando ele encontra Aslan de verdade. E a citação, eu vou ler para vocês. O último a se virar foi o rei, porque estava com medo. Ali estava o anseio do seu coração. Enorme e real, o leão dourado, o próprio Aslan.
Os outros já estavam ajoelhados em círculo em volta de suas patas dianteiras, com as mãos e o rosto enterrados na sua juba, enquanto ele abaixava a cabeça para afagá-los com a língua. Então fixou os olhos no rei, que se aproximou tremendo e atirou-se aos pés do leão. Este o beijou, dizendo: muito bem, último dos reis de Nárnia, aquele que permaneceu firme até na hora mais escura. Irmãos, ele não recebeu um reino novo, ele não recebeu um povo para governar de novo, ele não recebeu riquezas. O que ele recebeu foi o afago e o abraço do anseio do seu coração. Com a gente é a mesma coisa. Na hora da provação, ou até mesmo na hora que está tudo bem, o anseio do nosso coração é ser encontrado fiel diante de Deus. No último dia, o que nós mais queremos, ou o que nós mais devemos querer, é ser encontrado com Deus e Ele nos disser: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Esse tem que ser o anseio do nosso coração. Esse tem que ser o anseio do nosso coração. O verso 12, então, ele nos mostra essa recompensa pela aprovação depois da aprovação. Então, eu sou aprovado e o que eu recebo é a coroa da vida. Isso liga diretamente com o verso 13. Na hora da aprovação, haverão tentações. E aqui é onde é que a gente toma muito cuidado. Verso 13, se você quiser ler comigo. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Primeira coisa, na hora da aprovação, haverão tentações do coração. Na hora da aprovação, haverão tentações do coração. Eu não paro de pecar porque eu estou sofrendo. Ninguém se torna santo da noite por dia porque está sofrendo. Pelo contrário, muitas vezes a gente utiliza o sofrimento como desculpa para pecar, na verdade. A gente se justifica porque a gente está... Tá, mas por que tu fez aquilo ali? Ah, não, mas é porque eu estava sofrendo. Ah, não, era porque eu estava mal, eu precisava descontar em alguma coisa. Não, isso não se justifica. Isso não se justifica. Ninguém vira santo da noite para o dia. E a nossa tendência é achar que Deus, ele é o culpado da nossa tentação. Muito embora Deus ele permita e ele até envie a aprovação, ele não é o autor da tentação do nosso coração. Até parece lógico, né? Deus ele envia a aprovação e eu peco na hora da aprovação e daí eu culpo Deus. Não, mas o meu pecado foi culpa de Deus, ele que enviou a aprovação, não foi? Só que não. Tiago ele vai nos dar essa resposta agora. Verso 14 e 15, leia comigo. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Qual a origem, então, das tentações na aprovação? A origem é o nosso coração. A origem é o nosso coração. E muitas vezes, até alguns comentaristas colocam como se fosse, pecado, não sei o quê. É como se fosse até alguma coisa sexual aqui. Algumas versões vão falar cobiça, mas aqui é ser seduzido e arrastado pelo próprio coração. E aqui o meu próprio coração é o meu próprio modo de ver as coisas. Eu sou arrastado, eu sou seduzido pela minha visão, pela minha sabedoria, pela sabedoria que eu acho que eu tenho. E olha o resultado que é, eu digo, estou sendo tentado por Deus. Esse é o resultado de ser arrastado pelo seu coração. Quer ver um exemplo bíblico? Adão e Eva. Quando Adão pecou, o que ele falou? Deus, foi a mulher que tu me deste. Então a culpa é de Deus. Não foi... A culpa é de Deus, então. Ele tira a culpa dele e coloca em Deus. Deus então vira para Eva e fala, o que tu fez? E ela, foi a serpente. Logo foi Deus também, porque ele criou o animal, sabe? Então a tentação do nosso coração na hora da aprovação muitas vezes é culpar a Deus. É culpar a Deus. Por exemplo, na dificuldade financeira, a pessoa entra nessa aprovação, ela tem dois caminhos. Ou ela encara com alegria, encontrando sentido, confiando em Deus, que Ele é provedor, que a providência dele vai chegar em algum momento.
Ou ela pode ser tentada a olhar com o próprio coração e culpar a Deus. Não, Deus permitiu que isso acontecesse. Daí começa a murmuração, começa a reclamação. Isso não significa que na hora da provação não tenha espaço para lamento. Isso não significa que na hora da provação não tenha espaço para o choro. Há espaço para o choro, há espaço para lamento. Só não há espaço para a incredulidade. Esse é o ponto. Só não há espaço para a incredulidade. Então a pessoa, não, Deus não é bom, Ele me tirou as minhas coisas. Deus não é bom, Ele não é provedor, Ele tirou aquilo que eu tinha. Ele tirou aquilo que eu tinha. Então eu acabo com o meu coração, olhando as dificuldades e as provações. Com o meu olhar, eu acabo distorcendo quem Deus é. E eu tenho que tomar esse cuidado. Eu posso ser tentado, eu posso ser arrastado pelo meu coração e ser tentado a mudar a minha visão de quem Deus é, por causa do meu pecado. E não por causa daquilo que Deus trouxe, ou daquilo que Deus fez ou deixou de fazer. Eu posso acabar me enganando sobre quem Deus é. Sobre quem Deus é. E o que Tiago fala no verso 16? Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Não se deixe enganar. Não deixe que o seu coração mude a sua visão sobre quem Deus é. Verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Nós mudamos como sombras inconstantes, mas Deus não muda. A resposta para esse coração que está sendo arrastado pelo seu próprio desejo é lembrar da bondade de Deus. É lembrar da bondade de Deus. A bondade de Deus é o que nos ajuda contra as tentações de culpar a Deus. A bondade de Deus é um antídoto contra um coração que está se tornando incrédulo. Que está se tornando incrédulo. Quantas pessoas, e certamente você conhece, que na hora da provação, da primeira dificuldade, elas não abandonam a comunidade. Elas não abandonam a fé, elas não abandonam a igreja. E aqui tem um passo de incredulidade. Aqui tem um passo de incredulidade se eu deixar ser arrastado 100% pelo meu próprio mau desejo, pelo meu próprio coração. E o verso 18, ele vai demonstrar essa bondade. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Deus sendo bom, ele gera cristãos. Ele converte os corações. Por acaso, não foi ele mesmo que nos salvou? Através da bondade de Cristo, através do sacrifício de Jesus Cristo, não foi ele que fez? Isso já não basta? A bondade de Deus já não basta para convencer um coração que está duvidando de Deus? Se Deus se entregou na cruz para nos salvar, ele não vai ser provedor, ele não vai ser bom. Eu não vou confiar num Deus assim? Não faz sentido. Não faz sentido a gente colocar a culpa em Deus, a gente dirigir a Deus as nossas tentações, sendo que ele se entregou por nós, ele já fez muito mais. Ele já fez muito mais. Não faz sentido. Deus é bom. Através de Cristo Jesus, ele nos salvou, ele nos perdoou. Então, como que o pecado vai ser culpa dele? É culpa do meu coração, é o que o Tiago está nos dizendo. E se nós nos entregarmos ao nosso próprio coração, nós vamos distorcer quem Deus é. Agindo, então, com a sabedoria de baixo. Agindo com a sabedoria que eu acho que eu tenho. Então, Deus é culpado pelos pecados que eu cometo, nas minhas dificuldades, nas minhas provações. E eu acabo tentando me justificar. Justificar. Irmãos, por fim, quando Deus nos prova, algo precisa mudar. E eu preciso ver as provações com alegria. Como que alguém a ser refinado pelo fogo. Como ser refinado pelo fogo. Mas eu não consigo ver assim. Então peça a Deus. Peça a Deus com fé, sem duvidar. Peça a Deus com fé, sem duvidar. Abandona. Só que não é simplesmente, Deus me dá. Não. Senhor, eu abandono as minhas soluções. Não é um ato simplesmente de passividade. Mas eu sou ativo em abandonar aquilo que eu penso. Abandonar aquilo que eu acho, sabendo que a provação me faz permanecer no caminho. E ainda, o final do caminho não é recompensa aqui na terra, talvez não seja uma saúde melhor, talvez não seja uma saúde financeira melhor, mas é a coroa da vida,
É o abraço do Altíssimo. Abraço do Altíssimo. Lembrando ainda que eu não me viro santo. Eu não viro santo só porque eu estou sofrendo. Eu não viro santo porque eu estou sofrendo. Na provação pode vir tentações. Eu posso achar que Deus está me fazendo pecar. De modo que eu olho para a sabedoria, ou melhor, eu olho para a provação com a sabedoria de baixo. E ela distorce a minha visão de quem Deus é. Ela distorce a minha visão de quem Deus é. Eu não posso deixar que isso aconteça. Eu não posso ser enganado pelo meu coração. Deus é bom, Ele nos salvou, Ele nos gerou. Por sua decisão, Ele nos gerou através da palavra da verdade. Isto é, o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo. Ele nos salvou. Ele é bom o suficiente. Ele é bom o suficiente. Isso tem que bastar aos nossos corações. Eu vou ter 2 caminhos para decidir quando eu encaro as provações. Sabedoria do alto, que é uma perspectiva divina das coisas. Sabedoria de baixo, achar que as minhas provações, ou melhor, as minhas tentações na hora da provação, é culpa de Deus. Por fim, irmãos, algumas outras lições. E eu pergunto, como você encara as suas provações? Como que você encara as suas dificuldades e os seus conflitos? Será que é confiando em Deus? Será que a gente consegue fazer isso? Através do Espírito Santo, eu creio que sim. Mas eu entrego a minha vida dependendo de Deus? E é legal fazer uma reflexão e pensar nas minhas dificuldades, nos meus conflitos. E fazer essa análise de como que eu tenho reagido. Como que eu tenho reagido na hora da provação, na hora da dificuldade. Será que eu tenho agido de maneira sábia no trabalho, em casa, com o cônjuge, na igreja com os irmãos, com Deus? Ah, mas eu não consigo ver assim. Então peça a Deus, orando para que Ele lhe ajude a encarar as provações e as dificuldades com olhos de bondade daquele que se entregou na cruz, com os olhos da sabedoria daquele que sabe de todas as coisas. Mais do que apenas pedir também, a gente tem que abandonar o nosso modo de viver as coisas, nosso modo de ver as coisas. Abandonarmos a sabedoria produzida pelo nosso coração, pelo mundo. A gente tem que abandonar isso e abraçar as provações com fé, sabendo que Deus é bom. Deus é bom. Qual sabedoria você tem buscado? Qual sabedoria você tem buscado? A do alto ou a de baixo? E quando a sabedoria... Tudo bem, não, eu tenho buscado... Daí tu me diz, eu tenho buscado a sabedoria do alto. Show. Mas quando a sabedoria do alto chega, qual é a sua reação? O que você faz? Quando a sabedoria do alto chega através do seu devocional, através da pregação, através do discipulado coletivo, nos núcleos, do discipulado individual, do aconselhamento pastoral, até, e muitas vezes isso acontece, através de irmãos piedosos que nos trazem sabedoria de Deus. Quando isso chega, qual é a minha reação? Será que eu tenho negligenciado isso? Será que eu escolho pelo meu coração? Será que a gente não tem sido seduzido pelo nosso próprio modo de ver as coisas? Cuidado, ninguém vira santo porque está sofrendo. A gente tem que ter cuidado para não colocar a culpa em Deus. E essa é uma tendência do nosso coração. Colocar a culpa em Deus pelas tentações e pelos pecados cometidos no sofrimento. Qual é o antídoto? Lembrar que Deus é bom. Lembrar que Deus é bom. Eu pergunto, o escândalo da cruz não é bondade suficiente para me convencer de que Deus é bom? O escândalo da cruz talvez não seja bondade suficiente? Se Ele perdoou os nossos pecados através da bondade dele, não faz sentido algum duvidar e culpar a Deus, porque eu estou sendo tentado ou porque eu estou pecando na hora do sofrimento. A aprovação, irmãos, vista com sabedoria, com os olhos da sabedoria, produz exatamente aquilo que aquilo que nos mantém no caminho da fé. A aprovação, ela produz exatamente aquilo que eu preciso mudar, aquilo que eu preciso ajustar.
A pior coisa que Deus pode fazer conosco e comigo é dizer: Lucas, faz o que tu quiser da tua vida. A pior coisa que Deus pode fazer comigo é isso. A pior coisa que Deus pode fazer com você é: seja feita a tua vontade. A pior coisa que Ele pode fazer é isso. Se para nos manter no caminho de Deus, Ele precisa derrubar ídolos no nosso coração, mesmo que isso seja através do sofrimento, então que seja. Então que seja assim. Então que seja assim. Ser sábio, irmãos, por fim, não é alguém que fica imune ao choro. Não é alguém que fica imune à dor, mas é alguém que encontra no cuidado de Deus um ponto de vista melhor. É alguém que encontra no cuidado do Altíssimo um ponto de vista melhor das coisas que estão acontecendo. Eu não sei de tudo, mas Deus sabe. Eu não sei de tudo, mas Deus sabe. Eu não tenho o controle de todas as coisas, mas Deus tem. Ser sábio é abrir mão da forma como eu vejo as coisas e ter confiança em Deus, dependência de Deus, abraçando a sabedoria dele e não a minha própria. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque tu és bom, Deus. O Senhor se entregou naquela cruz, Deus, para que estivéssemos aqui, Deus. Te pedimos perdão, Pai, pelas vezes que nós pecamos, Deus, e ainda temos a audácia de colocar a culpa em Ti, Pai. Isso é somente o nosso coração gritando mais, Senhor, do que a nossa fé. E eu te peço, Senhor, nos encoraja, nos ajuda, Senhor, e nos dá do Teu poder, do Teu Espírito Santo, para que possamos encarar as nossas provações com sabedoria, sabedoria que vem do alto. Nos dá, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Pai, nos dá a Tua sabedoria. Nos dá, Senhor, a Tua visão, os Teus olhos das coisas, Deus, para que possamos lembrar que o Senhor é bom e que na provação, na hora da provação, o Senhor está conosco, Deus. Não nos deixa, Pai, cair em tentação, não nos deixa, Pai, não nos deixa, Senhor, sermos convencidos pelo nosso coração pecaminoso, mas que possamos, em nome de Jesus, olhar para as provações com a mentalidade da cruz, daquele que se entregou, Deus. Nos lembra, Senhor, da Tua bondade e nos mantém no caminho da fé. É isso que eu te peço. Desde já te agradeço, Senhor. Amém.